números de um artigo seu publicado, se não me engano, acho que no LinkedIn. Aliás, eu quero convidar você a acompanhar o Antônio Cabreira nas redes sociais. Os artigos e vídeos que ele faz são espetaculares e dou aqui meu depoimento pessoal, porque eu mesmo me informo por vários deles. Cabreira, você colocou lá o seguinte, que com 65 milhões de hectares somos, para citar alguns exemplos, o maior exportador de açúcar de laranja, de soja, de milho, de algodão e de tantos outros produtos. Aí você faz uma referência aqui. Você sabia que nos últimos 40 anos, cerca de 1 milhão de famílias receberam lotes de assentamentos rurais, cuja área total fica acima de 80 milhões de hectares? Sim, a área que já foi utilizada para alguma pretensão de reforma agrária é maior do que a área cultivada no país, sim, que é altamente produtiva e que garante enormes vantagens para o Brasil, seja na balança comercial, na renda que fica aqui. Bom, os benefícios são imensos. Aí você diz o seguinte, pior é que em reservas indígenas, hoje já temos mais de 118 milhões de hectares, uma área que é praticamente o dobro da área cultivada do Brasil. Ou seja, essas políticas indigenistas e fundiárias, elas são só um instrumento político, elas não trazem ganho nem para a própria família, é isso? Nenhuma, nenhuma. Primeiro, pega a área da reforma agrária. Se você consultar esse 1 milhão de famílias, isso não é eu que estou achando que são assim. Houve uma auditoria no ano passado nesses assentamentos e o pedido número 1 desses assentados é o quê? A titulação. O que eles querem? Eles querem ter a sua escritura, eles querem ter o seu documento de posse, porque hoje eles vivem num pedaço de terra sem serem donos. E quem não tem uma escritura, não por exemplo, é marginalizado em relação ao mercado financeiro. Sim. E esses são pequenos, eles teriam que ter esse título de propriedade para que eles pudessem ter acesso a um crédito, para que eles pudessem melhorar de vida. Aliás, é até errado você hoje, eu sempre gosto de dizer isso, dividir em pequenos, médios e grandes agricultores. A verdadeira divisão é você ter aqueles que são analfabetos tecnologicamente e aqueles que usam tecnologia. Então, esses pequenos, sem os instrumentos financeiros, eles não têm acesso à nova tecnologia, porque isso custa. Então, falta uma escritura. Então, é o principal. Hoje, a reforma agrária não é nem tanto uma questão de mais terras, até porque 80 milhões é muito maior do que 65 milhões do que aquela nossa produção agrícola tem feito. Então, o que eles precisam? De titulação. Então, você viaja principalmente para o norte, Pará, é imensa. Tem gente que está há 30 anos aguardando o título de propriedade. Então, isso é uma coisa. E segundo, entre as reservas indígenas, muitas das reservas indígenas brasileiras elas foram constituídas em áreas abertas que já tinham fazenda funcionando. Então, eu não estou nem dizendo que em uma reserva indígena você vai abrir, vai derrubar uma mata para que se possa plantar soja. Não, eram fazendas que já eram produtivas. E aí você tem esses indígenas ali vivendo, que hoje você pega os parecis, por exemplo, em Campo Novo dos Parecis. Os parecis eles vivem um transtorno para produzir soja. Você tem, por exemplo, os macuxis em Roraima. Roraima era um dos maiores produtores de arroz do norte do Brasil. Ali eles tinham, se você pegar o potencial do Rio Cotingo, eles tinham ali mais de 100 mil hectares de fazendas que eram produtivas, você tinha máquinas de arroz. Você lembra aquela questão da serra, sim, Raposa do Sol? Eles não podem plantar arroz lá porque a FUNAI não permite isso. Então, é uma coisa incrível você falar que você vai buscar mais terra e não sou eu que tenho que dizer o que eles vão fazer. O indígena é que tem que dizer, o índio que está lá, né, o povo nativo que está lá, é ele que tem que dizer o que ele quer fazer. Ó, eu não quero. Se você tem um cacique como o Raoni que não quer produzir, não tem problema. Sim. Mas e aqueles que querem? Deixem eles fazerem. Eles têm que ser dono do seu destino. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos têm direito ao trabalho. Eu diria, menos os índios brasileiros, porque eles não têm direito a cultivarem as suas próprias terras. E quando você faz uma comparação, eu sempre gosto de usar isso, você já ouviu falar do Hard Rock Café? Sim. Que é aquela rede de cafeteria. Sabe a quem pertence o Hard Rock Café, que está presente em quase 70 países? Uma tribo indígena norte-americana, os Seminoles. Então, o índio nos Estados Unidos, ele é um empresário, ele tem indústria de suco de laranja, ele tem rede de hotelaria, ele tem o Hard Rock Café. O que os índios brasileiros têm? São os maiores latifundiários. Você já parou e pensou? Nós estamos falando de uma máquina de prosperidade chamada agronegócio. Você acabou de publicar aí os dados do que é o agronegócio brasileiro. E do outro lado, eu diria para você que hoje existem 2 segmentos da sociedade brasileira que são extremamente marginalizados, que são os garimpeiros
e são os indígenas. Só que os indígenas são os maiores latifundiários desse país. Percebeu como o Brasil é o país do contrassenso? Se aqui essa atividade econômica, o agronegócio, gera essa riqueza, cresce o PIB, paga as contas, gera o nosso superávit, e os maiores latifundiários são dos mais pobres. Se eu desse essa liberdade, e eu defendo isso porque já há indígenas cultivando no Mato Grosso e eles estão extremamente felizes porque eles ganham uma autonomia, ou seja, se libertam da tutela estatal, de ONGs e essas coisas todas, que obviamente o indígena não quer mais, porque ele está no século XXI, ele quer ter o direito de estar no século XXI também, a ele é negado isso também. Os indígenas brasileiros, a eles é negado o direito de estar no século XXI, de viver o presente. Se eu permitir que esses indígenas, só para entender do ponto de vista científico, eles tenham acesso à tecnologia e possam usar as terras, o quanto isso teria de comprometimento ambiental, porque esse será o primeiro argumento contrário, obviamente, que vai influenciar parte da mídia brasileira que não para se debruçar em fatos e ouvir especialistas. Zero. Pronto, essa é a resposta. Por quê? Porque essas fazendas, vou insistir, já eram fazendas abertas. Essa produção de arroz lá em Roraima, ela não vai necessitar nenhuma derrubada de uma única árvore, porque elas já eram áreas, elas estão inclusive com toda a infraestrutura de drenos, repartições, topografia, tudo pronto, talhonamento, é só retomar aquilo que já existia. Agora, o que eu acho que é mais importante? Por que tratar o indígena brasileiro em uma posição de desigualdade em relação a mim e a você? Isso é discriminação.